Olá, muito boa noite. O Tati Notícias está no ar. A Justiça liberou hoje o homem preso após se passar por um médico em São José dos Campos. Segundo a polícia, ele comercializava medicamentos para tratamento psicológico pela internet. Além do crime de exercício ilegal da medicina, o suspeito também responde por 2 homicídios. Receituários e carimbos falsos com registros do Conselho Regional de Medicina foram encontrados na casa do suspeito. Fábio Machado da Cunha, de 33 anos, foi preso graças a uma denúncia. Ele acabava envolvendo pessoas em aplicativos de relacionamento, e uma pessoa que se viu envolvida veio até a delegacia, né, com muita coragem, e fez a denúncia. Ele desconfiava do comportamento do Fábio. Quando ele entrou no apartamento, viu uma série de remédios controlados, viu receituário de médico. Ele mesmo, o Fábio, se identificava como estudante de medicina para uns, outros ele se identificava como médico. Diante de algumas pesquisas que esse denunciante fez na internet, ele descobriu que o Fábio estava envolvido no assassinato que foi em outubro do ano passado, no estado da Paraíba, ali divisa com Pernambuco. Segundo o delegado, o falso médico prescrevia e vendia medicamentos controlados pela internet. Ele se passava por médico, mais do que oferecer tratamento, ele vendia remédios que teriam efeito de drogas. Então, opiáceos, morfina, e aí ele conseguia remédios em doses maiores. E aí ele comercializava isso para outras pessoas. Além do exercício ilegal da medicina, Fábio também é apontado como suspeito em 2 homicídios. No Nordeste foi um rapaz que desapareceu na Paraíba e foi encontrado morto dentro de uma geladeira em Pernambuco. Ele não declarou expressamente que ele estava envolvido, né, que ele foi o autor da morte, mas ele disse que realmente lembra do caso e essa vítima teria morrido por overdose de medicamento que ele teria dado a ela. Em 2016 ele também foi preso em Guarulhos, pela delegacia de Guarulhos, aqui de São Paulo, suspeito de ter cometido um assassinato de uma senhora, mas depois ele acabou sendo absolvido no processo. Fábio foi abordado e preso preventivamente enquanto saía de uma farmácia na região sul de São José dos Campos. Após passar pela audiência de custódia, ele foi liberado pela Justiça, que considerou que, embora muito reprovável, o ato moralmente condenável foi sem violência ou de grave ameaça à pessoa. Além disso, segundo o Tribunal de Justiça, não há requisitos suficientes para a prisão preventiva. Enquanto aguarda a finalização do inquérito, ele terá que cumprir medidas restritivas, como comparecer bimestralmente à Justiça e não sair de casa aos finais de semana. Um cão da raça labrador caiu em um poço de 10 metros de profundidade e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A queda aconteceu ontem no bairro Cidade Nova, em Pindamonhangaba. O bombeiro precisou usar um aparelho respiratório para descer com segurança. O cão foi retirado pela escada com a ajuda de cordas e devolvido para a dona. Apesar do susto, o animalzinho está bem. E após as fortes chuvas de ontem, o rio Paraitinga transbordou. Cerca de 26 famílias tiveram que deixar suas casas e estão em abrigos. A Gabriela Leite esteve na cidade hoje mais cedo e traz os detalhes. A dona Valdenice estava dormindo quando a água começou a entrar pelo quintal. Umas 7 horas a água já estava perto da minha casa, eu nem sabia. Daí foi uma correria, assistente social avisando, tirando na estúdio lá, porque eu tenho 6 filhos, né? Daí a gente corre risco também. Daí fomos, tiramos tudo certinho. Ela veio com as filhas para essa escola da prefeitura. 26 pessoas foram abrigadas aqui. Elas trouxeram o que conseguiram salvar da enchente. Preocupado como é que tá minha casa, como é que ficou as coisas lá, entendeu? Toda hora eu vou lá, eu vejo se abaixou. Ou alguém fala que vai expender mais, que vai baixar, entendeu? A gente compra as coisas, é difícil para pagar, e depois vem enchente, pega tudo, leva embora, daí é difícil.
As famílias recebem alimentação e abrigo até a água baixar. E aqui nessa escola a gente trouxe tanto o material, os bens materiais, né, os móveis, estão todos aqui, cada um está numa sala, cada família. E aqui tem toda a alimentação, café da manhã, almoço, café da tarde, janta, eles tomam um banho e a gente dá suporte integral mesmo para eles, até o retorno deles para as casas, né, após a liberação da Defesa Civil. De acordo com a Defesa Civil, o rio Paraitinga chegou no nível máximo no início da noite de ontem, 4 metros acima do normal. Aqui no Muro das Casas, a gente consegue ter uma noção da onde a água chegou. O rio só começou a baixar na madrugada de ontem para hoje. A partir da 1h da manhã estabilizou e começou a baixar. No momento ele está com 3,5 metros ainda tem água nas ruas, marjando a cidade, né? E começou o trabalho de limpeza, né, do pessoal. Com a água do rio baixando, a dona Isabel começa a limpar a casa. Ela mora de frente com o rio há 30 anos e até já acostumou a lidar com a enchente. A gente até já ajeita tudo, vai subindo, a gente já vai ajeitando e vai esperando a água subir mesmo, né? Que faz 30 anos que a gente mora por aqui, então a gente está acostumado. Hoje o rio baixou cerca de 30 centímetros, mas de acordo com a Defesa Civil, o estado ainda é de alerta na cidade. A previsão de chuva hoje é acima de 25 milímetros, então por caso o rio já ainda continua cheio, se chover muito próximo ele volta a encher, então tem que estar sempre alerta para a população ficar sabendo desses motivos aí. E a gente lembra que até essa sexta-feira a previsão é de mais chuva forte em toda a região. Então vamos saber como fica o tempo para amanhã? Em Aparecida, o dia vai ficar nublado e tem possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Temperaturas entre 20 e 28 graus. No Vale Histórico, em Queluz, o sol fica encoberto pelas nuvens e pode chover a qualquer momento. Os termômetros marcam 17 e 29 graus. Na praia em Ilhabela, o dia vai ser abafado e tem previsão de chuva também, máxima de 29 graus. Na Serra, em Santo Antônio do Pinhal, o dia amanhece com muitas nuvens e à tarde pode chover, mínima de 19 graus. Vamos para um rápido intervalo e já você vai conhecer o programa gratuito Teste Já. Não sai daí! Agora a gente fala de decisões importantes. É que escolher o que fazer para o resto da vida nem sempre é tarefa fácil para os jovens que querem ingressar em uma universidade. Quem tem essa dúvida pode ir até o CEPAS de São José dos Campos fazer um teste vocacional de graça. E eu confesso que eu tive essa dúvida e fiz o teste vocacional. Gente, conversar com uma psicóloga para entender quais eram os meus pontos fortes me ajudou muito a escolher a minha profissão. Por isso, veja agora como se inscrever para essas vagas. Para auxiliar os jovens na escolha profissional, o CEPAS está com 120 vagas abertas para um curso de orientação vocacional, sendo 20 para a primeira turma de fevereiro. Eu estou aqui com Jorge Zenha, presidente da Fundas. Jorge, quem pode se inscrever e qual é o caminho para fazer essa inscrição? Bom, podem se inscrever munícipes de São José dos Campos, como bem você falou, de 18 a 29 anos. As inscrições podem ser feitas ou pela Central 156 ou através do site da Prefeitura lá na aba do Qualifica São José. Como que será desenvolvido esse curso? Ele é todo presencial também? Exatamente. Ao longo dos próximos 2 meses, esse munícipe terá aí todas as segundas-feiras, no período da tarde, a possibilidade, ao começar com teste vocacional, onde vai dar toda uma parametrização para os nossos técnicos desenvolverem, junto aos psicólogos e professores, toda a orientação vocacional para que ele consiga a sua reinserção no mercado ou, quem sabe, abrir a sua própria empresa. Essa oportunidade faz parte, inclusive, de um programa aqui da instituição, né? O CEPAS Carreiras. Me conta um pouquinho sobre ele. Exatamente. Além de a gente já atender aos nossos alunos que saem dos nossos cursos técnicos e tem todo um apoio para a sua empregabilidade, nós conseguimos ofertar também para os nossos não alunos, os munícipes em geral. E quando que começam essas aulas? Quando que o selecionado fica sabendo que ele foi aprovado?
Bom, as inscrições vão até o dia 14 de fevereiro, logo após é gerada a lista de classificação e as convocações. As aulas começam aí no dia 27 de fevereiro, ao longo dos próximos 2 meses. Perfeito, Jorge, muito obrigada pelas informações. Então, como o presidente da Fundage disse, as inscrições vão até o dia 14 de fevereiro, o curso começa no dia 27 de fevereiro e é realizado aí ao longo de 2 meses no Polo Cepaz Sul, que fica no Centro da Juventude. De São José dos Campos, Ariane Caldas. E agora a gente muda de assunto para falar de oportunidade. A Prefeitura de Pindamonhangaba abriu concurso público. São 120 vagas e tem oportunidades para várias áreas. Para quem tem o ensino médio, fundamental e superior. O edital desse concurso está no site da Prefeitura de Pinda. As inscrições vão até o dia 30 de março. E olha que notícia boa! A partir dessa semana, todas as UBSs Resolve de São José dos Campos iniciam o programa Teste Já. A população pode fazer de graça os testes de HIV, sífilis, hepatite C e B, teste de gravidez, de Covid e também de dengue. O Pedro Coralha foi lá conferir. Desde o dia 30 de janeiro está acontecendo em toda a cidade de São José dos Campos o programa Teste Já. E quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Renata, chefe de divisão. Renata, obrigado por atender a gente. A enfermeira também aqui da UBS do Jardim Satélite. Renata, queria que você explicasse para quem está em casa o que é esse programa Teste Já. É justamente para tirar aí a dúvida de muitas pessoas em relação à saúde, é isso mesmo? Exatamente. Esse programa do Teste Já, ele é uma estratégia para aumentar o acesso da população à oferta dos testes rápidos, tanto das infecções sexualmente transmissíveis, quanto para as outras infecções, como dengue, Covid e o teste de gravidez, que é o HCG. E o importante falar é que esses testes agora aqui no município não precisa ser da área de abrangência da UBS. Então, por exemplo, se você morar num bairro e queira vir fazer os testes em outro bairro, é liberado para ser feito. O paciente vem, o município vem, passa em acolhimento com o enfermeiro e nós oferecemos os testes. E fazendo o teste, em quanto tempo ele leva para sair? E saindo, dando positivo para qual teste for. Já existe um acompanhamento no momento ali já, né? Sim, esse teste leva em torno de 30 a 40 minutos para serem feitos. No caso de sífilis, o teste dando positivo, o próprio enfermeiro já prescreve o tratamento, então o paciente já sai com a primeira dose de antibiótico feita. Nos casos das outras ISTs, como AIDS, hepatite B e hepatite C, nós vamos encaminhar, né, para o médico e para os atendimentos especializados, como no CRMI, no ambulatório de hepatites. E, no caso da gravidez, se der positivo, já inicia na mesma hora a consulta de pré-natal e já é oferecido também os testes de IST na gestante. Se a gestante estiver acompanhada com o marido, com o pai da criança, a gente já oferece também o pré-natal do homem, que também para ser realizados os testes no parceiro. É isso. Renata, muito obrigada por nos atender. Então, se você de casa está suspeitando, então quer tirar uma dúvida, procure já o UBS Resolve mais próximo da sua casa. Ou então, se estiver passando por algum ponto da cidade, tem uma UBS próxima, Resolve, passa lá, faz o teste, tira essa dúvida e cuide melhor da sua saúde. De São José dos Campos, Pedro Coralha. Mais uma pausa por aqui e na volta a gente vai falar de alimentação saudável. É já já. A volta às aulas chegou e quem tem filhos na escola tem uma tarefa desafiadora: montar a lancheira das crianças. A dúvida de muitos pais é como agradar os pequenos escolhendo alimentos mais saudáveis e evitando os ultraprocessados. Para ajudar vocês nessa missão, a repórter Ariane Caldas conversou com uma chefe de cozinha e ela mostrou como deixar a lancheira dos pequenos mais atrativa e saudável. A volta às aulas, todo mundo sabe, é aquela correria para organizar os materiais, o uniforme da criançada e, claro, pensar na lancheira. A gente sabe que é uma preocupação de muitos pais montar uma lancheira que seja saudável
e atrativa. Mas para ajudar nessa missão, eu estou aqui com a chefe de cozinha, a Carol. Carol, passa algumas dicas para a gente, o que não pode faltar numa lancheira para chamar a atenção da criançada. Ariane, como a gente está falando de uma lancheira que é para criança, o ideal é que realmente ela seja atrativa. E é importante também a gente considerar uma lancheira nutritiva, que não tenha tantos ultraprocessados naquela lancheira e que seja uma lancheira prática para os pais ajudarem, né, a preparar, as crianças poderem se envolver e que seja acessível, porque a gente está falando de uma lancheira que vai ser utilizada todos os dias, né? Ela vai levar para a escola todos os dias, então precisa ser acessível também. Quando a gente fala de uma rotina, consumir ultraprocessados diariamente, isso vai prejudicar muito a saúde. Então, os pais, eles estão cada vez mais preocupados com a saúde das crianças. As crianças, elas gostam muito de desenhar, elas gostam muito do lúdico. Então, até coloquei aqui uma sugestão para vocês com as frutas, né? Eu sei que é muito difícil para os pais, não é nada prático a gente montar fazer carinhas. Então, o mais prático é você fazer, por exemplo, ali eu coloquei na banana, fiz um desenhinho na carinha, né? O meu filho desenhou na carinha da maçã, né? A gente cobriu com um plástico filme, isso vai ajudar. Trazer cores, então você usar potinhos coloridos, isso vai tornar a lancheira já mais atrativa. A uva é importante ressaltar o seguinte, que se for crianças de até 4 anos, é sempre orientado a fazer o corte seguro para não correr o risco de engasgar. Então, você faz a uva cortadinha, assim, partidinha ao meio. Agora, para as crianças de 4 anos, maiores de 4 anos, aí você já pode mandar a uva inteira. Pode suco de caixinha? Qual a orientação que os pais devem ter em relação a comprar o suco de caixinha, que é realmente bem mais prático, não é? Sim, Ariane, uma orientação é sempre ficar de olho na lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes, melhor. E, se possível, comprar sempre aquelas opções que a gente tem 100% suco, que não tem aditivos, não tem açúcar adicionado ao suco. E o iogurte é a mesma coisa, tentar comprar o mais natural possível. Ou tem as mães que preferem bater um iogurte natural com alguma fruta, também fica gostoso. Carol, muito obrigada por atender a gente, muito obrigada pelas dicas. Espero ter contribuído aí com as famílias. Foi ótimo, gente. Muito obrigada e bom retorno aí à criançada na escola. E a gente continua falando de alimentação, mas o assunto agora é armazenamento correto. Então, se você costuma fazer marmitas e deixar a comida pronta para a semana inteira, presta atenção nessas dicas. Para manter uma alimentação saudável e equilibrada, Juliana costuma se planejar em casa e faz as próprias marmitas. Na verdade, eu sigo meu plano alimentar, né? Então, basicamente, o que tem nas minhas marmitas é carboidrato e proteína. O legume eu deixo ele congelado e tiro todos os dias um pouquinho, né? A porção e faço na hora. Eu faço as marmitas para 5 dias da semana, né? Porque daí eu tiro só um dia e algumas horas para fazer. E aí eu otimizo o tempo também para o restante dos dias, né? Montar o cardápio e organizar as marmitas exige dedicação e tempo. E sempre rola uma dúvida ou outra no preparo e até na conservação dos alimentos. Eu queria saber se eu uso o potinho certo, porque eu uso de plástico, porém é livre de BPA. E a questão do vidro, né? Eu não sei se é melhor armazenar em vidro. Seria uma dúvida. E a outra é a questão de tirar do congelador e já ir direto para o micro-ondas, se é a melhor forma, ou se é na panela, se tira um dia antes. Para auxiliar nessa missão, convidamos um nutricionista que foi até a casa da Juliana responder a essas perguntas e ele ressalta também a importância do preparo correto. A regra é sempre, terminou o cozimento, ou consome na hora, ou já coloca num pote com tampa direto para a geladeira. Não precisa esperar esfriar não, isso é mito. Potes fechados com tampa, né? Sempre com tampa. Se possível, potes de vidro ou, se for de plástico, livre de bisfenol, que é o BPA free, né? Que quando é a forma comercial de venda. E olha, tem que ficar atento também ao tempo de armazenamento no congelador. Cada alimento tem o seu. Nós temos diretrizes para isso, a Anvisa já publicou isso, a gente acha fácil no Google, chama CVS 5. Tá? Lá tem todas as diretrizes que nós devemos seguir para armazenamento e até preparo dos alimentos. Então, no caso de alimentos prontos, aí depende muito do seu freezer de casa, né? Então, se for um freezer convencional
que varia entre 11 e 18 graus negativos, 1 mês no congelador. Tá? Agora, se você tiver um freezer um pouquinho mais potente, aí acima de 18 graus negativos, ele já dura mais, a durabilidade aí passa para 90 dias. E já que o assunto é alimentação saudável, as folhas não podem ficar de fora da marmita. A ideia é sempre higienizar a folha antes de guardar na geladeira. Então, trouxe do supermercado ou de uma feira, já higieniza quando chegar em casa, enxuga essas folhas, esses vegetais e já guarda na geladeira em recipiente fechado também com tampa, lá naquela parte inferior da geladeira, no gavetão. Aquele gavetão ele serve mesmo para preservar da umidade da geladeira. Com tudo pronto, é só tirar do congelador e esquentar. É isso mesmo, Nutri? Se você sabe que você vai precisar dessa marmita no dia seguinte, tira um dia antes, faz o descongelamento na geladeira e no outro dia, aí você pode esquentar no micro-ondas ou até mesmo numa panela, né? Aí vai de cada um. Né? É claro que o preparo na panela é sempre mais benéfico do que no micro-ondas, porque você evita radiação também ali nos alimentos, né? O Tati Notícias de hoje fica por aqui. Agora você confere o SBT Brasil. Um ótimo fim de noite e a gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau!